Boa tarde, Valadares, e que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Este é o programa Voz das Assembleias de Deus e nós estamos iniciando agora mais uma apresentação da nossa programação de todo sábado, quando nos unimos aqui pelas ondas da TV Rio Doce, Canal 6, Governador Valadares, para levarmos durante uma hora uma palavra de fé, uma mensagem de esperança, para anunciarmos a Cristo, Filho do Deus vivo, como Salvador dos que creem e como Senhor de todas as coisas. Este programa tem o condão ou o objetivo de fazer com que você entenda e de fato reconheça e finalmente aceite que a única possibilidade de vitória, de bênção, de prosperidade para a sua vida reside no fato de você crer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este programa tem o propósito de ser um meio através do qual o Espírito Santo vai comunicar salvação e graça sobre a sua vida, e por isso nós aqui pretendendo ser instrumento de Deus em seu favor. O nosso propósito é que você esteja bem, que a sua casa viva um ambiente de paz, que o seu coração esteja, portanto, descansado, tranquilo, sossegado, para que por meio de todo esse cenário positivo você possa se sensibilizar para Deus e nesta tarde o Espírito do Senhor consiga falar ao seu coração, que o seu coração seja então um terreno bom, um terreno propício, onde a boa semente, que é a palavra do Senhor, possa ser semeada. Esse é o nosso desejo, que você esteja vivendo essa plenitude de circunstâncias favoráveis ao recebimento ou à recepção, à acolhida da mensagem de Deus. Porém, se você está passando por um momento de turbulência, se você está vivendo um cenário, num momento não tão positivo assim, nós também não nos desanimamos, pelo contrário, nós insistimos em dizer que Cristo Jesus tem para você a oportunidade de uma mudança de cenário. Ele, somente Ele, é poderoso para ir além das circunstâncias, transformar as situações e abençoar a nossa vida. Seja qual for o problema, a dificuldade que você vivencia, creia, Jesus Cristo é Senhor, Ele é Deus, Ele controla e dirige todos os aspectos da nossa vida. Permite, é fato, as dificuldades e as provações, mas é fiel companheiro para nos atender, para estender as suas mãos e abençoar a nossa vida. E é nessa esperança, é nessa alegria que nós estamos aqui, como boca de Deus, como oportunidades, como meios, como canais, através dos quais Deus vai comunicar a sua graça à sua vida. O instrumento de tudo isso está aberto diante dos meus olhos. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e somente ela, não mais que ela, nenhuma tradição, nenhum magistério, nenhuma outra influência humana, não, somente a palavra, sola Escritura, somente a Bíblia e o Espírito de Deus interpretando esta palavra em nossos corações. Não o homem, não a vontade da carne, mas o Espírito Santo, por meio da divina influência que Ele provoca em nós. Por meio disto tudo, esta palavra se torna vida, se torna esperança. Ah, quantos já foram por ela transformados! Quantos corações receberam uma nova vida por meio desta palavra? Milhões, miríades, eu diria, pessoas que receberam a influência positiva da palavra de Deus, abriram os seus corações e foram tocados pelo Espírito Santo, foram feitos novas criaturas na presença do Pai. Eu sou uma dessas pessoas. Há 24 anos atrás,
fui tocado por essa palavra. 24 anos, quase 25 anos se passaram, e Deus me deu a honra, o privilégio, a graça de não apenas ter sido tocado por esta palavra, mas ser hoje também um daqueles que a anunciam, pretendendo sinceramente que o mesmo Espírito Santo toque também a você por meio desta palavra e transforme a sua vida. Querido, deixe-se tocar. Esta palavra é santa, essa palavra é poderosa, essa palavra dá sentido para a nossa vida. É ela que nos molda, que nos modela, é ela que faz com que nós entendamos de onde viemos, o quem somos, qual o propósito de nossa existência e para onde iremos. As grandes questões da humanidade estão respondidas nesta palavra. De onde viemos? Quem somos? Qual o propósito de existirmos? E para onde estamos caminhando? Essas são as questões fundamentais da humanidade, para as quais a humanidade busca resposta através dos séculos. E por meio dessa palavra, tudo isso está disponível para todos nós. Meus queridos, no programa de hoje, então, nós iremos viajar nesta palavra, ser por ela abençoados, não apenas na pregação da palavra de Deus, mas também por meio de louvores, por meio de notícias, tudo voltado para te fazer entender que o Senhor Jesus é o mesmo, hoje, ontem e eternamente, que o Senhor Jesus operou, opera e continuará operando em favor de todo aquele que nele espera, porque a Escritura diz que desde o passado nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, a respeito de um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Este Deus que trabalha, esse Deus que age, é Ele, é a respeito dele que nós falamos, é o nome dele que nós vamos comunicando por meio da nossa programação. Eu não volto nunca mais. Vou seguir a Sião. Irmão, se você também vai, diz eu vou. Expresse com suas mãos, eu vou a Sião. Se eu vou, ao lado do Senhor, seguindo não posso olhar para trás. Eu sei que eu vou, ao lado do Senhor, seguindo não posso olhar para trás. Eu vou. Pastor Wellington também vai estar lá. Pastor Wellington também vai estar lá. Com ele eu vou pra Sião. Eu vou. Se eu vou, eu sei que eu vou. Se eu vou, eu vou. Se eu vou, ao lado. Se eu vou, Senhor.
se eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Se eu vou. Nossa família também vai estar lá. Nossa família também vai estar lá. Com vocês vou pra Sião, eu vou. Se eu vou, eu sei que eu vou. Se eu vou, eu vou. Se eu vou, ao lar. Se eu vou, Senhor. Se eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Se eu vou. Esta igreja também vai estar lá. Esta igreja também vai estar lá. Com vocês vou pra Sião, eu vou. Se eu vou, eu vou. Eu sei que eu vou. Se eu vou, eu vou. Se eu vou, ao lar. Se eu vou, Senhor. Se eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Se eu vou, eu sei que eu vou. Se eu vou, caminhando. Se eu vou, ao lar. Se eu vou, Senhor. Se eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Se eu vou, eu sei que eu vou. Se eu vou, com você. Se eu vou, lá. Se eu vou, Senhor. Se eu vou. Você não vamos ficar aqui. Vamos a Sião. Mais uma vez, Júnior, nos fale para onde vamos muito em breve. Vocês querem ir comigo? Todos nós sabemos. E perto está o dia da vinda do Filho de Deus. O homem das mãos furadas virá e não tardará. Eu e você deveremos estar prontos para quando ele disser: vem, meus filhos, você puder dizer: vou. Estaremos lá. Estamos de volta após esta primeira participação musical e, como eu disse, na noite de quarta para quinta-feira, as igrejas se reuniram para fazer o grande culto de virada de ano, né? O grande culto de agradecimento a Deus por 2014 e de acolhida do novo ano que chega com as bênçãos de Deus para a nossa vida. Em todas as igrejas, o povo de Deus se reuniu para a grande vigília da virada
E nós estivemos ali com a nossa igreja no bairro Jardim B, a partir das 21 horas. Uma programação maravilhosa, muito louvor, muita adoração, uma mensagem pregada através de uma participação teatral com a peça Mãos Vazias, e em tudo o povo de Deus foi muito abençoado. As famílias estavam lá, a igreja estava cheia e todos aguardando com ansiedade que 2014 terminasse, 2015 começasse, para que nós possamos de fato começar uma nova jornada na nossa vida. E foi maravilhoso. As famílias, os obreiros, os grupos musicais, a participação das crianças, dos jovens, a participação dos grupos de louvor da igreja, enfim, aquela dedicação, a oração com as famílias. Gente, um momento absolutamente tocante do culto, ali no final, por volta de 23 horas e 55 minutos, nós nos reunimos entre as famílias da igreja, entramos de novo, orando a Deus. Foi algo assim marcante. E logo após a bênção apostólica no encerramento do culto, aquele momento de comunhão em que as pessoas se abraçam, em que as pessoas choram, em que as pessoas proclamam umas para as outras palavras abençoadoras. Então, quem não foi, realmente é uma perda irrecuperável. Eu sei que esse mundo ele é sedutor e ele também faz as suas programações, e as pessoas têm perdido muito do seu tempo com isso, pecando contra Deus. Quer dizer, veja bem a situação, encerrando um ciclo, mergulhados no pecado, e já iniciando um outro ciclo, mergulhados no pecado também, embriaguez, prostituição, cultos estranhos ao verdadeiro Deus, práticas místicas, gente pulando onda, gente jogando caroço de determinada fruta para trás, gente fazendo mandingas e restos de todos os tipos. Tudo isso, perda de tempo e acúmulo de pecado. Mas nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, orando ao Senhor, proferindo palavras de louvor e agradecimento. E estamos aqui hoje para trazer para você esse pequeno resumo do que aconteceu ali, só para que você possa entender como é que se procede a reunião evangélica de adoração a Deus na virada de novo ano. Eu trouxe esse vídeo para compartilhar com você, eu chamo você para assistir junto comigo agora. Vamos lá. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me somergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, louvado seja Deus. Aí está esse resumo que você acabou de assistir. Foram momentos de muita felicidade. Eu sei que lamentavelmente as imagens não são capazes de reproduzir os sentimentos, não é verdade? Mas nós estávamos ali em delícias na presença do nosso Deus. E essas delícias continuam, porque quando nós temos comunhão com Deus, a Bíblia diz que o Senhor faz brotar mananciais no deserto. O Senhor transforma
circunstâncias e situações, e Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, a vida para a gente, pela graça de Deus, tem sido sempre uma grande alegria. Se você não desfruta desse prazer, desse privilégio, é exatamente por isso que eu estou aqui, para dizer a você que em Cristo Jesus há uma oportunidade, em Cristo Jesus há uma chamada de Deus para uma nova vida, e compete à igreja, né? A igreja tem a missão de comunicar esta vinda de Deus para a sua vida, e eu quero começar a fazer isso. Então eu chamo a sua atenção para a leitura da Santa Escritura, a leitura da Palavra de Deus, conforme está registrada em 1 Samuel, capítulo 7. Nós estamos vivendo esse momento de retomada, esse momento de transição, e eu quero falar sobre um desses momentos especiais na vida de Israel e retirar desse texto algumas informações que vão servir também para orientar as nossas escolhas e as nossas decisões. Samuel, capítulo 7, e nós leremos o versículo 12, que diz: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. E chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus queridos, para que nós possamos entender o caráter e as lições espirituais desse texto, é necessário, obviamente, nós entendermos esse texto à luz do seu contexto, à luz dos eventos que o cercam. Quando Samuel pratica este ato, Samuel, ele está na função de juiz de Israel. Nesse tempo, o povo de Israel não era um império, não tinha reis, não tinha presidentes de república. A forma de governo em Israel era muito simples. Homens chamados por Deus julgavam a nação, ou seja, administravam em todos os aspectos. Samuel era o juiz em Israel nesse tempo. E mais, Samuel ocupava também a função sacerdotal e era, portanto, um líder espiritual daquele povo, e ele também era o profeta, ou seja, ele era a boca de Deus. Deus falava ao povo de Israel por meio de Samuel, servo do Senhor. Esse era o contexto político e administrativo e espiritual daquela nação. O segundo aspecto que nós devemos levar em consideração nesse contexto é que Israel estava vivendo dias em que as suas ações não agradavam a Deus, em que, pese ter um grande sacerdote, um grande profeta e um grande juiz, o povo de Israel, ele pecava contra o Senhor e ele estava em rebeldia diante de Deus. E por isso, Deus levantou contra Israel, ou permitiu que nações vizinhas se levantassem contra Israel para afligir, não para vingar-se. Não é da índole de Deus praticar vingança, não. Na índole de Deus, o povo é afligido para entender as suas misérias e voltar-se para Ele, para que então Ele possa abraçá-los, abençoá-los e protegê-los. No coração de Deus está a prática da disciplina, mas não da vingança. A Bíblia diz: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Ser, portanto, zeloso e arrepende-te. O propósito de Deus, o processo que Deus aplica em nós, é sempre esse processo. Como um pai amoroso que disciplina o seu filho, querendo que ele reveja suas atitudes para andar dentro dos propósitos e da visão daquela família. Então, nações vizinhas se levantam contra Israel. E Deus permite esse levante, porque Deus quer restaurar o seu povo para a sua presença. E quando essas nações se levantam, aqui em particular, é o caso dos filisteus, quando eles se levantam contra o povo de Israel, eles vêm oprimindo, eles vêm massacrando, fazendo com que o povo de Deus recue. E o povo então começa a sentir as suas misérias e procura o homem de Deus, procura Samuel para entender. Não apenas para entender o cenário que eles estavam vivendo, mas também para encontrar uma forma de mudar aquela realidade. Isso é fundamental quando uma nova fase se aproxima da nossa vida. Nós precisamos entender onde estamos, como viemos parar aqui e como é que faz para a gente
mudar a situação ou melhorá-la, não é verdade? Graças a Deus, 2014 se encerrou com eu particularmente glorificando a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida. Mas isso não significa que isso não possa melhorar. Não é? Estamos em alegria com a família, estamos em alegria com a igreja do Senhor se desenvolvendo, o povo de Deus trabalhando, talentos surgindo, projetos nascendo. Isso não significa que nós precisamos nos dar por satisfeitos, não. Eu preciso saber onde eu estou, como eu cheguei até aqui, como posso melhorar. Essas são questões fundamentais quando o ano começa. E eu queria compartilhar isso com você. Isso serve para a família, para o trabalho, para a igreja, para todos os cenários da sua vida. Não são aquelas metas de fim de ano, isso é bobagem. Não são aquelas promessas vazias, sem nenhum critério, isso é bobagem. O que eu estou falando aqui é de uma atitude reflexiva séria, em que você diz exatamente isso que eu acabei de dizer. Onde eu estou? Como eu cheguei aqui? O que aconteceu? Deu tudo certo? Se deu errado, por que deu errado? E agora, como é que eu faço? É esta a perspectiva em que o povo de Israel procura o homem de Deus. E Samuel lhes dá orientações. Samuel lhes dá orientações no sentido espiritual. A Bíblia diz no versículo 2, no capítulo 7, olha, e lamentava toda a casa de Israel. O povo de Israel estava então se lamentando, chorando e clamando, ou seja, a situação não era boa. A situação era precaríssima. E o povo se lamentava, reclamava, choramingava. Não é assim que algumas pessoas encerraram 2014? Esse ano foi péssimo. Como o Brasil está lamentando 2014. Como essa nação está lamentando 2014. O ano das tragédias. O ano dos escândalos. O ano das misérias. O ano do retorno da inflação, o ano das crises, enfim, como estão lamentando? Israel estava assim, lamentando. E no meio dessa lamentação, procurou o homem de Deus. Então falou Samuel a toda a congregação de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e preparai o vosso coração para o Senhor. Olha, eu comecei o nosso programa falando isso. Você quer ter comunhão com Deus? Prepara o seu coração, limpa a casa. Eu usei essa metáfora, né? Prepara a sua casa para que Deus habite. Eu já estava com essa visão por causa dessa palavra que eu pretendia trazer para você. A mesma palavra que o pastor Jadson te disse nessa tarde, o profeta Samuel disse ao povo. Olha o que ele diz: tirai dentre vós os deuses estranhos e preparai o vosso coração ao Senhor. Servi a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. A boa estratégia para iniciar um tempo de vitória inclui esses passos aqui. Tirar de dentro ou de entre a sua vida, tirar da sua vida aquilo que é estranho a Deus. No caso particular de Israel, o problema era a idolatria. Eles abandonaram o culto a Deus e passaram a cultuar imagens, formas construídas pelas mãos dos homens. Gente, a idolatria é a maior prova do absurdo que é o ser humano. A prática da idolatria, vamos dizer assim, a idolatria no seu sentido mais literal, aquela coisa de se encurvar diante de imagens, sejam elas humanas, sejam elas de símbolos naturais, sejam elas de animais, seja qual for a imagem. Tem gente que se curva aí a imagem de carneiros, de bodes, de bois, outros se curvam diante de imagens de corpos celestes, né, da lua, do sol, outros se curvam diante da mãe terra, e por aí vai. E aí nós começamos a pensar que isso é uma loucura. A palavra de Deus diz: tirai dentre vós os deuses estranhos. Paulo apresenta a Deus como um ser invisível, mas real. E onde é que Paulo fez essa apresentação de Deus? Ele fez essa apresentação no Areópago de Atenas, no Panteão. O Panteão era um lugar em Atenas em que os gregos flutuavam todas as formas de deuses. Porque o grego, ele é uma coisa de louca aquilo ali, é um politeísmo absurdo, tem Deus para tudo. É a filosofia grega, a mitologia grega. Então Paulo chega no Panteão
E ele olha em volta de si, ele vê imagens de todos os tipos. Imagens de seres humanos, imagens de grandes mitos que fizeram parte da história da religiosidade grega e romana. Paulo observa aquelas imagens de animais quadrúpedes, répteis, imagens certamente voltadas para o misticismo astronômico, né, ou astrológico. E Paulo, então, ele diz: que é isso? E ele prega a mensagem que ficou conhecida entre os cristãos como a mensagem ao Deus desconhecido. Porque Paulo encontra ali um altar, e nesse altar não tinha nada. O altar estava vazio. E lá havia um texto escrito: ao Deus desconhecido. Isso está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E Paulo então prega uma fortíssima mensagem, mostrando às pessoas que a prática da idolatria é uma desgraça para a vida espiritual, porque ela ilude. A prática da idolatria, ela induz a pessoa a pensar que ela está religiosamente bem. Afinal, ela está ali praticando seus atos religiosos, ela está ali praticando seu culto, e criou-se aquela frase mentirosa, né, que diz que o que importa é estar buscando o espiritual, o que importa é ter um contato com a divindade. E nessa mentira, muitas pessoas, milhões para ser mais exato, estão aqui, se rendendo a deuses estranhos. Samuel aconselha o povo: tira do meio de vocês os deuses estranhos. Mas é óbvio que eu estou falando aqui da idolatria na sua manifestação clássica. Mas existe uma idolatria subliminar. Existem deuses estranhos infiltrados na vida religiosa do povo e que as pessoas nem se percebem, não é? Quantos se vestiram de amarelo na virada de ano, porque na verdade o seu Deus chama-se Mamon, é o dinheiro. E eles dizem que se vestindo de amarelo, eles vão atrair fortunas para o próximo ano. Que idiotice, que bobagem! Não é verdade? Deuses estranhos. Quantos se vestem de branco e vão para as ruas porque alguém diz que o branco vai trazer paz? Mas a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Roupa branca nenhuma vai trazer paz para ninguém. Outros se vestem de vermelho, né? Porque na verdade estão adorando a Afrodite, a deusa da sexualidade. E dizem que o vermelho é a cor que atrai amor, atrai sexo. E eu lhes pergunto: o que é isso? A palavra de Samuel para um novo tempo é: tira da sua frente deuses estranhos, tira da sua vida essa porcariada que só te faz ter problema, só te faz se afastar mais de Deus. Esse é o contexto, queridos. E então Israel ouve a voz do homem de Deus. A palavra de Deus impacta no coração do povo, e o povo então se decide a fazer uma grande mudança. Eles se arrependem dos seus pecados, eles confessam ao Senhor, e Samuel os congrega em Mispa. Quando eles são congregados ali e entram num propósito de oração e de busca a Deus, Deus muda a situação. O exército filisteu se aproxima para vencê-los, mas Deus os envia ao campo de batalha. E eles vão ali no nome do Deus vivo, e eles vencem aquela guerra. E quando eles vencem aquela guerra, Samuel levanta um memorial. Porque as nossas vitórias não devem ser esquecidas. As guerras que Deus vence por nós não podem ser esquecidas. Samuel então levanta um memorial. E o versículo que eu li diz: tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Ebenezer é uma palavra hebraica que quer dizer pedra de ajuda. E aí ele profere a sua palavra, ele diz: até aqui tem nos ajudado o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o contexto. Então é um versículo de reconhecimento, em que Samuel entende que o arrependimento do povo trouxe a misericórdia de Deus para a vida do povo, e o agir de Deus trouxe para o povo uma grande vitória. Daqui a pouco eu quero voltar para falar mais com você. Já te falei sobre o contexto histórico, fizemos algumas aplicações, mas Deus tem mais palavra boa para a sua vida. Afinal, o ano está só começando, e você não pode começar esse ano sem uma orientação da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Eu já volto. Vamos lá. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar, e reclama com o próprio coração
nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tem que lembrar que alguma vez Jesus te abandonou. Tem que lembrar quantas vezes ele já te levantou. Se um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com seu coração, e faz tudo para não te ver sofrer. Tem que lembrar, se alguma vez tu te abandonou. Tem que lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tem que lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tem que lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tem que lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tem que lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tem que lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tem que lembrar quantas vezes ele já te levantou. Estamos de volta e eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, olhando para esse texto e aprendendo com Deus a respeito de tanta coisa boa que esse texto nos traz, nos fala a respeito desse período de transição, esse período que reclama boas coisas, boas novas, esse período que reclama mudanças de contexto e que nos induz a querer dias melhores para todos nós. Eu sei que você não é diferente. Nós também almejamos melhores dias na presença de Deus, e melhores dias não vêm senão pela palavra do Senhor. Na primeira parte dessa mensagem, nós fizemos um apanhado histórico, né, a respeito do contexto em que o povo de Israel vivia o problema dos filisteus, o problema da idolatria, os prejuízos que a idolatria dá. E falamos então de um povo que em determinado momento se encaminhava, ele se arrepende, reconhece que precisa voltar para Deus, voltar para Deus, e faz isso. As mãos de Deus se movem nesse favor, e esse povo é grandemente abençoado. Deus
Deus dá vitória para o seu povo contra os filisteus, Samuel então levanta um memorial. Ele coloca uma pedra entre Mispa e Sem, duas regiões. E naquele lugar onde Deus deu a vitória, ele levanta um memorial, chamando aquele lugar de Ebenezer, pedra de ajuda. Ele proclama uma frase de reconhecimento dizendo: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meus queridos, depois de uma grande batalha, o homem de Deus reconheceu que o segredo da vitória era a presença de Deus nos ajudando. E nós estamos também pelo encerramento, acabamos de encerrar um ano de grandes batalhas. Este é o segredo da vida, gente. Lutar é que é bom. Tem gente pedindo calmaria, não peça não. Lutar é que é bom, porque só se conquista quando se luta. Ninguém está na calmaria. Esta coisa, não é feliz com calmaria. Não é. A calmaria nos conduz à multidão, à letargia. A calmaria nos conduz a perder a perspectiva de vida, perder um plano de futuro, um desejo de crescimento. Isso não provém de Deus, não. Deus não nos fez para a preguiça. Deus não nos fez para o conformismo. A palavra de Deus diz: levantai-vos e andai. Não é aqui o vosso descanso. Então, com base nessa palavra, nós podemos afirmar com certeza que Deus nos fez e nos preparou como um carro de batalha, para que nós possamos enfrentar e vencer as dificuldades da vida. E a cada vitória, subirmos mais até atingirmos a estatura de varão perfeito. Então, Israel estava lutando para retornar para a presença de Deus. Mas Deus estava lutando com eles. E Samuel então levanta esse maravilhoso memorial. Eu quero dizer a você que memorial não é algo que aponta apenas para o passado. Não, senhores. Não, mas não mesmo. Tem gente que diz assim: eu não gosto de ir a museu, porque museu só tem coisas velhas. Meu querido, você não sabe o que está dizendo. É óbvio que os museus são memoriais. Memoriais históricos de pontos, memoriais sobre uma cultura, memoriais sobre belas artes, na verdade. Mas os museus são uma oportunidade para reflexões. Quando nós estamos diante de memoriais, nós imaginamos as coisas. Começamos a pensar que pessoas lutaram, pessoas trabalharam, pessoas se dedicaram dentro daquele contexto histórico. Quadros que representam batalhas épicas em que exércitos se levantaram, em que exércitos caíram, em que povos foram confirmados, em que governos caíram. Quando nós estudamos a história, por exemplo, da Revolução Francesa, nós vemos com clareza que o que ocorre ali é a luta de um povo para dias melhores. E a Revolução Francesa influenciou o mundo inteiro. Portanto, memoriais são fenômenos que apontam sim para o passado, fazendo um resgate histórico, mas também nos apontam para o futuro, buscando entendermos que se daquela forma chegamos até ali, preservando aqueles valores, nós continuaremos sendo abençoados e guardados da mesma forma. É nesse sentido que Samuel levanta um memorial a Deus, para que o povo de Israel pudesse olhar para o passado, contemplar a sua história e também pudesse planejar o seu futuro. E é exatamente isso, sobre isso, que eu quero falar com você nessa parte da nossa mensagem. Planos para o futuro, baseado nas experiências de vitória que temos vivido. Esta é a importância dos memoriais da nossa vida. Me acompanhe nesse raciocínio, por favor. Memoriais são, então, um esforço de memória, um esforço de lembrança, uma lembrança positiva. No sentido dessa mensagem, a importância de termos memoriais em nossa vida, ou seja, de termos memórias, lembranças daquilo que Deus tem feito por nós, a importância disso é que através dessas lembranças nós poderemos projetar o nosso futuro. Através dessas lembranças nós vamos fortalecer a nossa confiança em um Deus que já fez e que é poderoso para fazer, para continuar fazendo. A Escritura diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para levá-la até o final. Memorial tem a importância de fazer com que você olhe para as circunstâncias negativas da vida sem temor, confiando em Deus. Sobretudo quando circunstâncias terríveis nos cercam, quando problemas muito grandes nos sobrevêm, são as nossas memórias, são aqueles arquivos maravilhosos da bênção e da companhia de Deus na nossa vida, que nos fortalecem e que nos dão êxito para que nós possamos encarar essa fase de desafio
com tranquilidade, confiança, sabendo esperar no Senhor. Samuel construiu esse memorial para que o povo de Israel nunca mais se esquecesse da poderosa mão de um Deus que os livrou de um imenso exército contra todas as possibilidades humanas. Deus, através daquele milagre, estava dando uma demonstração a Israel que nada é impossível para Deus. Você precisa também construir memórias a respeito desse Deus. Agora, queridos, para construir memórias a respeito de Deus, é necessário viver experiências com Ele. Todas as nossas memórias são ou devem ser fruto de experiências vividas. Por que as pessoas se desesperam e muitas chegam a dar cabo da própria vida em situações de crise? Porque elas não têm as memórias de produzidas através de experiências vividas com Deus. Porque quem tem experiências com Deus, não importa o cenário de sua vida, não importa o cenário estar calmo, se está agitado, não importa se o vento é contrário, quem tem memórias de experiências vividas com Deus, pode fazer como o homem de Deus na Bíblia e dizer: eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo deixa-nos esta palavra poderosa, mas palavra que não é poderosa de simplesmente por ser repetida pela boca de qualquer um de nós. Ela é poderosa porque ela saiu do coração de um homem que viveu experiência com Deus, que formou memoriais com o Senhor ao longo de toda a sua vida. Um dos graves problemas da nossa sociedade, do homem atual, é não ter memória de uma vida com Deus. Você tem memória de uma vida com Deus? Você tem memória de coisas que Deus fez na sua vida? Você tem memoriais de experiências vividas com Deus? É possível que muitos que estão me vendo e ouvindo agora digam: olha, eu não tenho nenhuma experiência a contar a respeito de um agir de Deus na minha vida. Não tenho. Não tenho nenhuma memória do que Deus fez ou é capaz de fazer. Isso é terrível, querido, porque você não tem uma memória na qual você poderá se abrigar na hora da crise, na hora da batalha, na hora do aperto, na hora da dificuldade. É muito importante, queridos, termos em memória o histórico de uma vida vivida com Deus, porque esse histórico vai renovar a nossa força e dar a nossa confiança, para que Deus tenha liberdade de agir na nossa vida nos momentos de dificuldade e de provações, ou nos nossos sonhos. Porque o memorial ele não aponta só para o passado, mas ele mostra também uma possibilidade de um futuro. Muitas pessoas eu vi uma frase engraçada no carro, estava escrito assim: antes eu sonhava, hoje eu nem durmo mais. Eu achei aquilo engraçado, mas é trágico, é algo tragicômico. No carro, sou engraçado porque a gente sabe que é uma brincadeira, mas quantas pessoas não estão mesmo vivendo essa realidade em que estão proibidas de sonhar? Mas quem tem memória de uma vida com Deus, os seus sonhos nunca são impedidos. Quem tem memória de uma vida com Deus, essa pessoa sabe que Deus é poderoso para transformar sonhos em realidade, como fez com José, como fez com Moisés, como fez com os grandes homens com os quais Deus se relacionou e chamou. Algo comum em todos esses homens: todos eles tinham em memória uma vida vivida com Deus. Samuel criou esse memorial, a tentativa de induzir o povo de Israel a nunca mais se esquecer de que, primeiro, por causa do seu pecado, eles foram entregues nas mãos dos midianitas ou dos filisteus, nesse caso em particular, para que eles nunca mais se esquecessem de que quando eles se arrependeram dos seus pecados e se converteram a Deus, então Deus os abençoou de uma maneira poderosa. Samuel, então, por fim, criou esse memorial para dizer aos filhos de Israel uma palavra muito forte. E a palavra era: se vocês continuarem vivendo na presença de Deus como estão agora, todo o seu futuro estará garantido por um Deus poderoso, abençoador, riquíssimo em misericórdia e que se agrada em abençoar as pessoas. Essa palavra, querido, ecoa através dos séculos e chega a nós aqui. E é com essa palavra, sobre esse Deus, é com essa palavra de memorial que eu quero parar por aqui essa mensagem
para nós louvarmos a Deus com mais uma canção e eu já retorno com a conclusão dessa mensagem e também com a conclusão do programa. Não perca a conclusão, é ali que é um fechamento em que Deus vai aplicar na sua vida o mistério que está por trás desta palavra abençoadora dita por Samuel ao povo de Israel. Vamos louvar a Deus e a gente já volta para concluirmos a nossa programação. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Oh, quero te obedecer, Senhor. Diga se atentamente ouvir a tua voz. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei de tuas mãos, se a tua voz ouvir. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Para concluir, portanto, a nossa reflexão sobre memoriais, estamos aqui já caminhando para o encerramento do nosso programa, mas não podemos deixar de pensar em tudo isso que o povo de Israel viveu. Você é como o povo de Israel. Passou por 2014 com muitas histórias para contar. Eu não sei se você criou memoriais da ação de Deus na sua história,
mas eu quero que você crie esse memorial agora. Porque não importa quem você seja, não importa em que circunstância você se encontre, se você chegou ao final de 2014 e começou 2015 com vida e saúde, se você está aí me vendo agora, é porque ao longo do ano Deus esteve ao seu lado. Deus te guardou, Deus te protegeu. Pastor, eu não sou crente, eu nem creio em Deus, eu não sirvo a Deus, eu não sou... Deus é dono da vida. Se você está vivo, é porque Deus te permitiu viver. Crie essa memória. Guarde esse memorial dentro do seu coração. Você iniciou o novo ano, você é abençoado. Você foi abençoado por Deus. Deus te permitiu viver porque Ele te ama e tem um propósito de salvação na sua vida. Deus pretende que você seja retirado da condição que você está e seja colocado em lugares elevados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas você precisa alcançar essas memórias. Permita que isso fique gravado na sua mente agora. Deus tem te abençoado. Deus tem estendido para você a mão poderosa que Ele tem. Deus tem te guardado. Quantos ao longo desse ano sucumbiram? Quantos foram lançados às cinzas? Quantos morreram? Quantos se lamentam? Mas você está aí, com os olhos fitos nessa tela, olhando para mim, diante desta palavra. Deus tem te abençoado. É em cima dessa memória que você vai construir um 2015 abençoado. Não há como nós prosperarmos sem a presença de Deus na nossa vida, porque a Escritura bem diz, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Se você não tiver uma memória do Deus que te guardou e te abençoou em 2014, então em 2015 você vai continuar lutando com as suas próprias forças. Você vai continuar colocando sua esperança na sorte, ou nas religiões, ou nas eventualidades da vida. Mas se você tiver em memória que é Deus que tem te sustentado, então você vai planejar um novo ano ciente de que em todos os seus planos você precisa considerar a presença de Deus. Se você tem planos profissionais, considere a presença de Deus nos seus planos e assim construa planos baseados em ética, em honestidade, em dedicação, em submissão, em trabalho. Se você tem planos na esfera sentimental, então lembre-se de que Deus está ao seu lado. Então planeje com santidade, construa seus relacionamentos com um padrão bíblico. Procure pessoas que são servas de Cristo e que têm suas vidas transformadas pela palavra de Deus. Considere essas memórias. Se você tem planos na área educacional, na construção da sua vida intelectual, considere que Deus está ao seu lado e assim procure bons ramos do saber. Procure ser fiel dentro dos seus estudos, dedicado. Procure fugir das fraudes, não é? Do uso de artifícios, como nós temos visto aí, pessoas construindo carreiras, comprando vagas em universidades, pessoas conseguindo habilitações, comprando carteiras forjadas, falsificadas ou facilitadas. Isso não é planejar uma bênção. Isso não é planejar diante da palavra. Isso não é acessar os memoriais. Mas quando você tem memória de um Deus santo, então você santifica. Quando você tem memória de um Deus verdadeiro, então você fala a verdade. Quando você tem memória de um Deus amoroso, então você pratica suas obras em amor, em justiça, em paz. Porque Deus nos traz à memória todas essas coisas. Se você se diz cristão e praticante de essa ou daquela religião, mas não tem a sua vida pautada pelos princípios divinos, então você é um mero arremedo. Você é a pessoa que planeja sem olhar para trás. Os bons planejadores olham para frente, com os olhos fitos no passado, lembrando de um Deus maravilhoso. Dali para frente, todos os passos de Israel deveriam ser refletindo nesse Deus maravilhoso que os tirou das garras dos filisteus. Uma vida de santidade, uma vida de dedicação, uma vida de exemplo. Eu não sei que vida você tem vivido, mas eu sei qual é a vida que Deus planeja para você. Em 2015, que nós possamos nos submeter a esse plano, nos lembrando do Senhor, submetendo nossa vida nas mãos do Senhor. Eu quero te deixar essa palavra. Se você quer ser feliz, coloque Deus em sua vida. Viva uma vida digna de um homem e de uma mulher de Deus. E assim você certamente terá lindas memórias para contar quando 2015 chegar ao final. Que Deus em Cristo te ilumine e te abençoe.
encerro esse programa com a palavra abençoadora para a sua vida ao longo de todo 2015, dizendo: o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre sua vida em nome de Jesus Cristo, Pai de todas as nossas boas memórias. Que Deus te abençoe, feliz 2015 e até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá.